Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. E Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. Olá, eu sou Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje a nossa entrevista é com o ginecologista Dr. Eduardo Migani Teixeira. Ele vai dar muitas dicas e orientações para você que está na primeira gestação, que pretende engravidar. São várias dicas e orientações que você vai conferir já já. Ser mãe, ser mulher, eu me defino como eu não sabia que existe essa força assim. Eu acho que esse momento é mágico. Foi uma grande surpresa. Voltamos aqui com o Dr. Eduardo Migani Teixeira, ele que formou-se em 2004, ele fez residência médica, título especialista em ginecologia e obstetrícia, coordenador de residência médica e ginecologia e obstetrícia da Santa Casa de Franca de 2010 a 2020, chefe do ambulatório de gestação de alto risco do AMI de Franca, representante da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. E em Franca desde 2012, né, doutor? Exatamente, André. Pós-graduado em gestão hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein e também diretor técnico do Grupo Santa Casa de Franca. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, André, pelo convite. Quero agradecer muito por poder participar e levar um pouquinho de informação para os seus espectadores, né? Que eu acho que a informação é importantíssimo, até para tirar dúvidas. A gente passa por um momento difícil, então obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Hoje são informações valiosas, né, para todos nós aqui, para as mulheres principalmente. E doutor, mas antes nós gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação, né, e essa trajetória toda, porque eu vi aqui o currículo é extenso. Fala para nós um pouquinho. André, eu sou de Franca, nasci em Franca com muito orgulho, né? A gente ama essa cidade. Fui estudar fora durante 10 anos, me especializei. Durante a faculdade me apaixonei pela obstetrícia, né? Que é o cuidado com a mulher grávida. E depois de algumas especializações, comecei a trabalhar muito com a área de gestação de alto risco. E desde 2008 voltei para Franca, onde estou no Grupo Santa Casa de Franca, hoje como diretor técnico, mas que por muitos e muitos anos trabalhei ali na maternidade, fazendo parto, né, de gestantes, inclusive as pacientes que têm um risco maior na sua gestação. Me fala um pouquinho, doutor, como que funciona a maternidade de Franca, né? Os partos, quantos partos foram realizados, os títulos que a maternidade possui, porque a gente sabe que o Grupo Santa Casa de Franca já passou por diversos desafios
E tem muitas conquistas para comemorar, né? É uma das entidades filantrópicas mais antigas da nossa cidade. E essas conquistas vale a pena a gente destacar cada uma, né, doutor? Sim. A Santa Casa de Franca é uma instituição com mais de 120 anos de serviços prestados, né, à nossa população. E é importante essa pergunta sua, André, para as pessoas perderem um pouquinho o medo. Às vezes fala que é um hospital público, né, que, será que eu vou ser tão bem atendido igual no hospital privado? A Santa Casa de Franca é um hospital referência para a nossa região. A gente atende mais de 22 municípios aqui na região. A nossa maternidade é a única maternidade reconhecida pelo Ministério da Saúde na região como uma maternidade segura para essa mãe ir lá ter o bebê. E são vários títulos, Sim. né? De referência a essa excelência. Exatamente. A gente tem mais de 300 partos por mês, né? E através de capacitação, de processo, melhoria de processos e fluxos dentro da Santa Casa de Franca, a gente conseguiu três certificados importantes para nós, né? Um é do Ministério da Saúde, que a gente é classificado como um hospital amigo da criança, que isso tem a chancela da Organização Mundial da Saúde, que coloca a Santa Casa como um hospital seguro para o parto e que incentiva a amamentação exclusiva dessa criança, que salva, aumenta ou diminui ao máximo os riscos dessa criança ter uma intercorrência no primeiro ano de vida dela. A gente tem também o certificado do APSION, né, que também é um certificado do Ministério da Saúde, que garante que a Santa Casa é um hospital que prega e incentiva a humanização do parto dessa gestante. E a gente também é reconhecida como a nona melhor maternidade do estado de São Paulo, né? Então, isso são títulos que fortalecem o nosso trabalho, que mostram que a gente está no caminho correto. Quais são as orientações, né, para a gestante? Aquela que a mãe de primeira viagem, Sim. ou né, aquela que foi programada também, que isso é importante. Como que funciona? Que dica, que orientação dá para essa mãe aí de início, de primeira viagem aí, né? Isso é uma pergunta interessante, porque a gravidez ainda é cercada de muitos mistérios, mitos, ansiedades, né? Mas o primeiro passo é sempre, André, a paciente que pensa em engravidar, ela planejar isso, porque é um momento que vai mudar a vida dela, né? Então a gravidez tem que cada vez mais deixar de ser aquela, tô grávida, de surpresa, e passar a ser um planejamento, eu quero engravidar, vou marcar com o meu ginecologista, vou me preparar para isso, né? Então essa consulta pré-concepcional que a gente chama, que é antes de engravidar, ela tem que ir no seu ginecologista, fazer uma série de questionamentos, exames, tomar vitaminas que diminuem o risco de complicações durante a gestação. Então, a primeira dica que eu deixaria aqui para os seus espectadores e principalmente as mulheres, é que antes de engravidar, procure o seu ginecologista e converse sobre a gravidez. Isso já vai ajudar a diminuir muitos riscos. E no caso, porque na maioria das vezes não é programado, aconteceu, né? Engravidei aí. E aí que a gente pulou uma parte, mas com calma, descobriu a gestação, marque a consulta, começar. Eu falo que tem 3 coisas essenciais para a mulher que está grávida, Andréia. Primeiro, vida saudável, né? A vida saudável é assim... Talvez é a coisa mais importante que essa mulher pode fazer durante a gravidez para diminuir riscos. Então, vida saudável inclui o quê? Ter uma boa alimentação, a dieta correta, fazer atividade física, né? Ter uma vida ativa. Então, lógico, com orientação, supervisão do médico, dos profissionais especialistas, mas a vida saudável. A segunda coisa é começar a fazer os exames, né? Então, através dos exames no pré-natal, ela vai fazer uma classificação de risco. Toda consulta de pré-natal serve basicamente para 2 coisas, André. Ela chegou na consulta de pré-natal, o médico vai examinar, avaliar, ver os exames e ver o risco que ela está tendo nessa gestação. Então, se é uma paciente que a gente fala que tem um risco baixo de complicação, não tem que ter preocupação, é manter essa vida saudável, se alimentar, tomar as vitaminas, fazer alguma atividade física. Alimentação é primordial, né? Primordial, porque tem até quanto peso, até quantos quilos é normal engravidar, assim, na gravidez, né, na verdade? Boa pergunta também, né? Isso é uma dúvida que toda mulher tem. Na primeira consulta, doutor, quanto de peso que eu posso ganhar? Lógico que isso, André, vai variar muito de mulher para mulher.
varia conforme a idade, o peso que ela estava no momento que engravidou. Então isso vai determinar quantos quilos a mais ela pode ganhar ou que ela deveria ganhar. Mas em média a gente fala que uma mulher saudável, na faixa aí de mulher de 60 quilos, o ideal seria ela ganhar em torno de 10 quilos ao longo dessa gestação toda. O que é considerado alto risco no caso da gestação? Logo no pré-natal, nos primeiros exames, como que identifica? Ó, essa gravidez pode ser de risco, ou moderado, leve, não sei. Assim, primeiro falar para elas que não é porque falou que é alto risco que ela, meu Deus do céu, né? Chega mulher que chega lá no ambulatório de alto risco já chorando porque é alto risco. Não, calma, paciência. O risco maior na gravidez, isso faz com que a gente tenha que ter mais alguns cuidados. Mas o que geralmente determina, André, é na história dessa paciente, ela tem uma patologia, né, que a hipertensão e diabetes é o mais comum. Mas às vezes uma paciente que tem uma anemia, uma paciente que tem às vezes epilepsia, pacientes que faz uso crônico de alguns outros remédios, às vezes a paciente que acaba que tem um bebê com alguma malformação, algum problema. São essas alterações ou da mulher ou do próprio bebê que vai fazer com que a gente fale que essa gestação vai ter um risco maior de ter complicações, né, ao longo da gestação, do parto ou do pós-parto. E uma preocupação também, e a gestação nessa pandemia, nessa época que nós estamos vivendo? Todas as mulheres acho que ficam até apavoradas, né, doutor? Porque acho que não pode tomar medicamentos. Como que funciona? Essa é uma pergunta, acho que essencial, né, vital, porque a gente está num momento diferente das nossas vidas. Eu acho que essa geração nossa nunca tinha passado por um momento assim, né, que mudou totalmente nossas vidas. E a gravidez nesse momento, então, se torna uma coisa muito mais que traz uma ansiedade ainda maior, né? Hoje, talvez, a recomendação de todas as sociedades médicas, né, do Brasil é que se a mulher puder adiar um pouquinho essa gestação, para na hora que passar esse momento, seria o ideal. Mas tem mulher que não consegue adiar, às vezes seja por causa da idade, pelo momento da vida, que quer engravidar agora. Para essas mulheres, André, a princípio ela tem que ter ciência de que a gravidez traz um risco maior de ter complicações da Covid, caso ela tenha o contato, e por isso, estando grávida, ela tem que ter ainda mais recomendações em relação a não contrair o vírus. E quais são essas recomendações? São as que todo mundo já sabe, as redes sociais hoje têm esse benefício de deixar a gente muito informado. Então, que é o distanciamento social, igual a gente está fazendo aqui, que é a higiene das mãos, porque é através muito das mãos que a gente leva esses vírus para dentro do nosso corpo. O uso da máscara, né? Isso é importante nos ambientes onde tem outras pessoas. E durante a gravidez, está sempre de olho. Se ela começar a ter sintomas que a gente fala gripais, né? Resfriado, tosse, dor de garganta, procurar imediatamente o médico que faz o pré-natal dela ou o pronto-socorro, para ver se ela pode ou não estar com a doença. E estando com a doença, André, ela tem que estar de olho nos sinais que pode indicar uma gravidade, uma evolução pior dessa doença, que é principalmente a febre persistente, né, aquela febre alta que não abaixa, a falta de ar progressiva. Então tem que estar sempre conversando com o seu médico para ver se a Covid, né, está evoluindo de forma tranquila e deixar seus espectadores tranquilos, que assim, ó, a grande maioria, 95% ou mais das mesmos gestantes que pegam a doença, evolui de forma assintomática ou sintomas leves, né? Nossa, que benção. Mas ficar de olho nesse pequeno percentual que às vezes pode ter uma evolução mais difícil, que seriam esses sintomas de febre, falta de ar, e conversando sempre com o seu médico para estar atento a isso. Tem uma luz aí também no fim do túnel, né, que eu falo, as vacinas agora já estão começando a vacinar várias faixas etárias, e as gestantes? Assim, ó, a evolução da medicina é uma coisa fantástica, né? A última vacina que foi liberada demorou quase 8 anos aí para poder ser liberada, e a gente em menos de um ano tem que ter uma vacina para isso. A vacina hoje é a esperança de todo mundo, que a gente começa a ter uma vida mais dentro do que era o normal, né? E uma notícia para os seus espectadores fresca, né? Que o Ministério da Saúde não só liberou a vacina para as mulheres que estão grávidas, mas como vai criar um grupo prioritário para que essas mulheres grávidas possam já ser todas vacinadas. Porque, como eu disse, a gravidez traz um risco maior de complicação.
assim como os idosos, né, os pacientes com doenças associadas. Então a mulher grávida não só pode, como deve ser vacinada assim que chegar, que logo vai chegar a vez delas. Nós voltamos já já com o Dr. Eduardo Migani, nós vamos para um breve intervalo e vem muitas novidades aí sobre gestação. Você que tem dúvidas, fique ligado, nós já voltamos. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios com o Dr. Eduardo Migani Teixeira e nós vamos continuar falando para as mulheres, da gestação, né, doutor? Sim. E tem tantas e tantas coisas para a gente abordar hoje, que os assuntos são grandes, né, enormes. Cada assunto é uma pauta, cada assunto é uma novidade. Pra gente ficar aqui o dia inteiro. Ficar o dia todo falando para vocês, mas o tempo é curto, então vamos lá. Eu queria saber, doutor, sobre o papel da enfermagem. Né, e toda a equipe multidisciplinar do Grupo Santa Casa, das pessoas que trabalham, é um conjunto, né? E o mês de maio agora nós comemoramos o mês Dia Internacional da enfermagem. E acho que é uma semana, se não me engano, de 12 a dia 20, comemorada essa semana toda com palestras, com eventos, não é isso? Isso, André, obrigado por poder deixar eu falar um pouquinho sobre esse profissional que assim, ele tem um papel vital dentro do hospital, né? Toda a equipe multi que a gente fala, né, multidisciplinar, o fisioterapeuta, o nutricionista, a menina que ajuda na limpeza, o hospital só é um hospital, né, por causa de todo esse entorno que tem. Às vezes parece que é só o médico que faz o hospital, mas não, né? É a equipe multi que faz o hospital conseguir ter a resposta final, que é a assistência ao paciente e principalmente a enfermagem, né? Eu tenho um professor que gosta de falar que assim, o médico vai lá, Andréia, e passa 10, 15 minutinhos com o paciente, passa a visita, conversa e vai embora. Quem realmente assiste, né, o doente, quem está ali o dia inteiro, o dia todo cuidando, que faz a medicação, que olha os sinais vitais, que às vezes dá o banho, que troca esse paciente. O profissional que é responsável por essa assistência integral ali no dia a dia do hospital é o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, o profissional da enfermagem, eles têm um papel assim, vital dentro do funcionamento do dia a dia e da assistência que é prestada para os pacientes que estão lá internados. Eles estão aí e a gente sabe, né? Você precisou de uma internação, quem está a maior parte do tempo ali é esse enfermeiro. Sim. Ele que está te dando aquele carinho também, que é emocional, que você precisa, você está ali, você está com uma enfermidade, você precisa disso. Então, quer dizer, não só para aplicar os medicamentos, né, doutor? É um conjunto que envolve. Quem pega na mão do paciente, né? É quem dá aquele calor, a sensação de que tudo vai dar certo. Porque muitas vezes a relação do médico é um pouco mais fria mesmo, né? Justamente até por ser uma coisa mais rápida, pela quantidade de pacientes que o médico às vezes tem que ver no dia a dia, acaba que é uma consulta ou no dia a dia, uma visita um pouco mais rápida. E quem está ali pegando na mão, cuidando e
mostrando que tudo vai dar certo é o profissional da enfermagem, né? Então, assim, meus parabéns pelo dia, pela semana deles e que eles têm todo o meu respeito dentro do hospital. E é um grupo, né? Uma classe que tem que ser valorizada, Sim, não é mesmo, doutor? Muito. E, bom, vamos continuar aqui no assunto de gestação. Eu gostaria de falar sobre parto e cesárea. Vamos falar um pouquinho sobre o parto normal, né? Como que é o parto normal e como que é a cesárea. Outra excelente pergunta, né? Porque talvez a Covid tirou um pouquinho o foco do parto, né? Mas quando a mulher grávida chega no nosso consultório, a primeira pergunta geralmente que ela faz é: doutor Eduardo, meu parto vai ser normal ou cesárea? Né? Então acho que isso é muito importante para a mulher estar consciente de que ela nasceu, o corpo dela foi feito para ter um parto normal, né? Fisiologicamente, que a gente fala, o parto normal sempre vai ser o melhor para essa mulher. Por que o melhor? Porque é o que traz menos riscos de complicação, de sangramento, infecção, o pós-parto, a recuperação é melhor, o bebê geralmente tem menos riscos de complicação, não só durante o parto, mas no primeiro ano de vida, a mulher dessa criança, a mulher que teve um parto normal vai ser mais segura para o bebê também. Agora, a cesárea hoje é muito segura também, né, André? Com a evolução da medicina, o procedimento cirúrgico, para você ter uma ideia, no século retrasado, né, a mulher que era submetida a uma cesárea, mais de 70%, 80% das mulheres iam a óbito, né? E com a evolução da medicina, hoje a cesárea é um procedimento muito seguro. Então o que eu gosto de falar para elas é que assim, o melhor parto que vai ter para ela é o que ela desejar, é a vontade dela, né? E é isso que ela tem que ir pensando durante a gravidez, ler, conversar, tirar dúvidas, conversar com o médico para descobrir o que ela acha que vai ser bom para ela. O conselho é sempre tentar o parto normal, mas se chegou no final, essa paciente viu, pensou, não, doutor, eu quero ter uma cesárea. Acho que não tem que ter peso na consciência, é tomar uma decisão tranquila, segura, pensando sempre que no final o importante é que mãe e o bebê nasçam bem, sem maiores complicações, né? Mas essa questão do parto normal da cesárea sempre vai ser uma coisa que vai trazer dúvidas, questionamentos. E a maternidade de Franca, que é um hospital que preza pela humanização, né? Então a gente estimula muito que essas mulheres consigam ter um parto normal, que no final vai ser sempre o melhor para elas. Tem como ter a preferência ou existem casos que a mulher quer o parto normal, mas chega lá no final, ela realmente não consegue, tem que ser feita a cesárea, até um trabalho, né, psicológico, porque ela queria tanto o parto normal e chegou no final, por algum, né, motivo não conseguiu. E como que orientação, né, para acalmar essa mulher, né, essa calma, não, peraí. Em relação à primeira pergunta, se ela pode escolher ou não, isso é uma coisa que ainda está em muita discussão, inclusive na parte relacionada a leis, né? Então, na Câmara dos Deputados, no Estado, no Senado, existe uma discussão se realmente poderia ou não escolher, né? É uma cirurgia, André. Então, o ideal seria que se ela ser submetida a essa cirurgia só se tivesse uma indicação. A cesárea bem indicada salva a vida da mãe e do bebê. Então, quando precisa fazer uma cesárea, não tem dúvida que vai ser o melhor. Mas hoje, a grande maioria das vezes, a mulher pode ter essa escolha. O médico, a maioria das vezes, não é contra isso, né? Tá. Desde que ela seja orientada de todos os riscos, benefícios dessa escolha. E assim, a mulher... André, igual eu te falei, o corpo da mulher nasceu preparado para um parto normal. Em torno de 15% das mulheres que não conseguiriam ter um parto normal, né? Só que muitas dessas vezes a gente não consegue descobrir isso antes. Vai conseguir descobrir ou vai fazer esse diagnóstico só ali no momento que ela entrou em trabalho de parto, que aí não está dilatando ou o bebê não está conseguindo descer pelo canal do parto. Então acaba que muitas vezes esse diagnóstico a gente só consegue fazer durante o trabalho de parto. E o que a gente fala para elas é que assim, ela tentou, ela foi corajosa, ela entrou em trabalho de parto, que também ajuda muito pro prognóstico melhor dela, do bebê, né? Então ela não tem que ficar frustrada, pelo contrário, ela não vai ser menos ou mais mulher por ter tido uma cesárea ou ter tido um parto normal, né? O importante, o foco é sempre na saúde dessa mãe, não só durante o parto, mas depois, assim como do bebê, do filho dela. Bom, pessoal, nós estamos quase encerrando aqui nosso programa, mas antes disso eu quero aquelas dicas, doutor.
quais que são as principais dicas para uma gestação saudável? Sim, a maior dica de todas, né, é sempre se preparar. A preparação para tudo na vida da gente eu acho que é essencial, mas principalmente por uma gravidez, que é um momento que o corpo dessa mulher vai passar por uma transformação muito grande, né? É essencial. Então a preparação. Mas preparação como, Eduardo? Preparar é escolher um médico de confiança, se ainda não tiver o ginecologista, né, o obstetra, porque tem muitos ginecologistas que às vezes não fazem parto, não fazem pré-natal. Então é escolher um médico de confiança, porque essa relação de confiança é muito importante. Outra dica, igual eu disse, é ir lá antes de engravidar, fazer a rotina pré-concepcional que a gente chama. Hoje existem vitaminas que diminuem o risco de malformação do bebê, então essa mulher tem que, antes de engravidar, por pelo menos 30 a 60 dias antes, já começar a tomar vitaminas para diminuir o risco desse bebê ter uma malformação. Se alimentar bem, fazer atividade física já antes de engravidar, André. Se ela está fazendo atividade física, ela engravidou, ela não precisa parar, ela vai continuar sob supervisão. E durante a gestação, a dica é que mantenha a dieta saudável, a rotina de fazer alguma atividade física e tá sempre indo nas consultas de pré-natal regularmente para poder estar sempre avaliando se essa gravidez está evoluindo bem ou não, né? E curtir. Eu acho que hoje, pela ansiedade, por esse momento que a gente passa difícil em tudo, às vezes parece uma coisa tão assim de ansiedade que as pessoas esquecem às vezes de curtir a gestação. Hoje, quantas vezes a mulher fica grávida ao longo da vida dela, né? A média é 2 vezes, 1 vez. Então que ela curta, aproveite, né, a gestação, esse momento que é único na vida delas, é um momento tão lindo, tão especial. Nossa, excelentes dicas, doutor Eduardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E vai ser convidado mais vezes, viu? Eu adorei essa entrevista. Teria assunto, como a gente disse, por o dia todo aqui. Mas muito obrigada, seja sempre bem-vindo. André, eu que te agradeço de coração, tá? E estou sempre à disposição de vocês, porque participar do programa seu tão conceituado, para mim é sempre um motivo de orgulho e fico feliz pelo convite. Obrigada, doutor. E, pessoal, confira essa entrevista completa aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, inclusive aqui na Nova Canal 26, inédito, às 8h30, toda sexta-feira. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado.